Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para um assunto muito sério e importante. O internauta me mandou um recorte de vídeo do jornalista Jorge Pontual da Rede Globo. E diante do atual cenário lá no Oriente Médio, onde o Hamas atacou Israel, matou dezenas de pessoas, Israel já declarou guerra ao Hamas, isso aconteceu hoje. O internauta fez o seguinte questionamento, que segundo o comentário do Jorge Pontual, Israel então estaria se aproveitando ou se aproveitaria desse momento para dominar toda a região e transformar Jerusalém na sua capital novamente e reconstruir o templo judaico. O questionamento vai nesta linha. Então eu vou mostrar aqui o vídeo do Jorge Pontual, vou trazer aqui as explicações do que acredita Israel, porque uma coisa é a visão cristã sobre Israel, ou de alguns cristãos sobre Israel. E outra coisa é o que Israel pensa de si mesmo. Então fica ligado aí que nós estaremos trazendo essas explicações, esses esclarecimentos que entendo que será de vital importância para a sua vida. Mas antes, rapidamente aqui os meus recadinhos. Lembrando que está aí um link muito importante. Nós recebemos um convite para estar numa missão apologética em Timor-Leste, lá no extremo da Ásia. Estamos tentando levantar os recursos para eu e o pastor Áureo estar um mês lá nesse país com os irmãos, uma igreja muito carente, muito necessitada. O convite veio, mas não há recursos para passagem. Então, se você quiser nos ajudar, está aí o nosso link missionário. E se você for o nosso patrocinador, todo dia 30 aqui no canal, às 22 horas, você concorrerá a brindes maravilhosos e teológicos, entre eles a Bíblia Apologética. Se você também não baixou o app do CACP, baixe, é gratuito. E se não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Vamos lá agora ouvir aqui o Jorge Pontual, depois eu volto para explicar toda a celeuma. Há profecias de que Israel, recuperando Jerusalém, vai reconstruir o Templo de Salomão, e isso vai precipitar, é a condição necessária para a volta de Jesus Cristo e para o fim dos tempos, ou seja, é uma visão apocalíptica. Eles estão caminhando para o apocalipse, achando que eles, esses cristãos mais fundamentalistas, vão ser salvos, enquanto nós, que não somos assim tão radicais, vamos ficar para trás. É uma maluquice, né? Mas é uma crença religiosa, é uma questão teológica, só que está... Então vamos lá, vamos devagar explicando todos os fatos. Em primeiro lugar, a visão escatológica não tem a ver com a doutrina da salvação. Dentro da fé cristã, há todas as cosmovisões escatológicas. Umas mais próximas do texto bíblico, outras mais distantes. Agora, todos esses indivíduos, eles estão em Cristo. Eles acreditam que Jesus veio, salvou a humanidade através do sacrifício na cruz, um dia voltará. A discussão é sobre como ele voltará. Quais as condições? O que o Jorge Pontual está colocando aqui é a visão pré-tribulacionista e pré-milenista. Uma das visões. E crendo ou não crendo nessa visão, isso não muda a sua salvação em Cristo. Porque é só apenas um aspecto da escatologia. Todas as visões devem ser analisadas. Eu, por exemplo, sou pré-tribulacionista e pré-milenista. Agora, não é desse jeitinho que ele está colocando, não vai dar para eu falar aqui. Se você quiser material para entender a visão pré-tribulacionista e pré-milenista, me chama no WhatsApp e eu te explico. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Outra coisa, isso não tem nada a ver com a própria nação de Israel. Se porventura navegar por estas águas, ela não está, digamos assim, consciente disso. Israel não crê que Jesus voltará. Israel acredita que ainda virá um Messias. A Karen Armstrong explica muito bem isso aqui neste livro. E olha que Karen Armstrong é uma cética. Ela fala do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. Então, neste livro, Em Nome de Deus, o que a Karen Armstrong explica? Em primeiro lugar,
Desde o século XIX, quando iniciou-se o movimento sionista, os judeus ortodoxos, ou os que praticam o judaísmo, não queriam o restabelecimento da nação. Não queriam. Mesmo assim, judeus da Rússia, da Europa, começaram esse movimento. Movimento que foi abraçado pela ONU e pela Europa, pelos Estados Unidos, depois que houve o Holocausto. Então, em 1947 foi votado e em 1948 restabelecida a nação de Israel. Lembrando que também foi restabelecido um Estado árabe-palestino, que eles não aceitaram. Aí tem toda uma história. Mas o judaísmo ortodoxo, os crentes judeus não queriam, porque era o Messias que era para fazer isso. Hoje, recentemente, na cabeça dos religiosos judeus, ou quem pratica o judaísmo, quem vai restabelecer o templo não é o governo de Israel, é sim o Messias, que inclusive vai ter que tomar o poder do próprio governo de Israel, porque o Estado de Israel hoje é laico. Por isso que os ortodoxos que praticam o judaísmo entendem que tem que haver uma mudança, inclusive na política, para que o Messias volte, que no caso, para nós é Jesus, para eles é o Messias, o filho de Davi, que ainda virá. Tá entendendo? Então imaginar que Israel esteja arquitetando um projeto cristão não coaduna-se com a verdade. Eu não estou nem falando que o Pontual está dizendo isso. Eu estou falando das conjecturas que se levantam por aí. Pode até acontecer que apareça alguém liderando Israel, que se autodenomine o Messias, e que aí sim ele consiga fazer um acordo com os árabes, com os muçulmanos, com o próprio povo de Israel, porque Israel não tem só quem pratica o judaísmo é religião. Ali Israel tem os hebreus, que são os judeus de sangue, e tem os israelitas, que são povos de todas as tribos, nações, que voltaram para Israel, que estão em Israel e que compõem a nação. Você tem israelita católico, israelita muçulmano, israelita judeu, israelita ateu, israelita hindu, budista, etc. Porque israelita tem a ver com a nação, judeu tem a ver com a religião e hebreu tem a ver com a cultura e o sangue. Então a gente tem que ter esse discernimento, tá certo? Agora, que os pré-tribulacionistas têm esse viés de acreditar nessa proposta, tem. Mas Israel, se caso ele colaborar com essa proposta, não vai ser consciente, porque eles não têm essa visão. Eles não acreditam nisso. Então é importante especular isso. Com relação ao conflito Israel-Hamas, que aconteceu recentemente, deixa eu explicar algo para vocês. Esse livro aqui, Mohammed, o Mensageiro de Deus, na página 27, ele fala sobre Ismael. E para o islâmico, de maneira geral, a terra, principalmente essa terra judaica ou essa terra palestina, pertence aos árabes ou aos muçulmanos. Então, a consumação de um Estado israelense ali é uma coisa inaceitável na cosmovisão dos muçulmanos. Porque Ismael foi o primeiro filho de Abraão, e não Isaac. Que Isaac gera Jacó, Jacó gera Israel. Então, na cabeça dos muçulmanos, Israel não pode herdar a terra. Eu me lembro que havia um vice-presidente até do Lula, acho que é o Zé Alencar, que ele propôs dar uma terra, uma parte do Sergipe, para fazer o Estado de Israel. Não teria resolvido o problema, porque aí os muçulmanos não iriam jogar bomba ali, eles iriam jogar bombas aqui no Brasil. Se você der a lua para os judeus colonizarem e eles forem para lá, ou os hebreus forem para lá e colonizarem a lua, os muçulmanos vão jogar bomba na lua. Porque nessa visão islâmica, que é majoritária, Israel tem que ser destruído. Ele não pode existir e nem ter terra. Por isso nós temos todos esses conflitos ali nessa região, da Judéia ou da Palestina. Tá bom, gente? Então é isso aí, vamos orar por Israel, porque a Bíblia diz para orar pela paz em Jerusalém, nós devemos orar por Israel, a igreja sempre estará em oração pelo povo de Israel, porque é uma nação eleita. Eu pessoalmente entendo que o que Deus prometeu, ainda que tenha abrido um parênteses para incluir a igreja nesse projeto, Deus ainda voltará
a trabalhar com a nação de Israel e, como disse o apóstolo Paulo, o remanescente de Israel, da nação, será salva. Eu acredito nisso. Muito obrigado aí pela sua audiência, espero que eu tenha esclarecido os pontos e se ainda ficou alguma dúvida, entre em contato que nós, assim que a pergunta for colocada e a gente tiver tempo, nós faremos outro vídeo, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.